Apresentando o caso clínico. Esses daqui são os meus conflitos de interesse. Esse aqui é um caso. É um paciente que foi atendido inicialmente dia 5 de outubro de 2020, paciente XX, masculino, 18 anos, data de nascimento dia 7/7 de 2002, branco, estudante universitário, solteiro, homem que faz sexo com homem, natural e procedente da cidade de Santos, São Paulo. E ele vinha porque tinha múltiplas exposições sexuais sem proteção e desejava se testar para HIV. Falava que tinha relações sexuais com predomínio de sexo anal passivo, com ejaculação, pequenos sangramentos, nada de muito relevante, nenhum outro sintoma, nenhum antecedente importante, nunca teve IST. Primeiro teste que ele fazia para detectar HIV. Exame físico, antecedentes familiares, nada de importante. Bom, no mesmo dia, ele foi testado por um teste rápido. O teste rápido foi positivo para HIV. Os testes rápidos que normalmente a gente faz para hepatite B, hepatite C e sífilis, todos negativos. Foi confirmado com um Western blot que tinha GP120, GP41, P24, P17. Interessante. Ele não tinha a banda P31, que é aquela que aparece mais tardiamente, sugerindo que a infecção dele possa ter menos do que 6 meses de duração. A carga viral, de 1,2 milhões de cópias, uma carga viral bastante elevada, CD4 de 355, com uma relação de 0,5. E o paciente desejando se tratar. E aqui eu faço uma primeira pergunta. O tratamento antirretroviral, ele deve ser imediato? Em que grupo de pessoas? É imediato quando a gente nem espera por alguns testes, alguns exames mais confirmatórios de comorbidades, com infecções, etc. Isso daí é uma prática que tem sido sugerida, e aqui eu pergunto qual seria talvez o medicamento mais adequado para um tratamento imediato. Coloquei aqui principalmente o que a gente tem no mundo, com pílula única combinada, coloquei em amarelo o que a gente tem no Brasil. Então, poderia ser o Sintusa. Sintusa é a base de darunavir. Inibidores de protease não estão realmente na linha do tratamento inicial, hoje em dia, nas diretrizes. Poderia ser a dose combinada de abacavir, 3-TC e dolutegravir. Aqui também tem um senão, HLA B5701, que a gente precisaria fazer para o abacavir. Será que pode ser 3-TC com dolutegravir? Normalmente a gente faz geno pré-tratamento, por exemplo, para excluir que você tenha M184V. Será que pode ser pictegravir com TAF e FTC? A gente não tem no Brasil. Talvez não tenha restrição isso daqui. Existe combinado também, dolutegravir e rilpivirina. Rilpivirina a gente precisaria de geno pré-tratamento para detectar mutação para não análogo, da mesma forma que é o que a gente tem no Brasil. Tenofovir 3-TC e efavirenz. A gente precisaria talvez uma geno para detectar mutação de resistência para não análogo. E tem o que a gente tem hoje em dia, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Eu queria chamar a atenção para a associação 3-TC e dolutegravir como tratamento imediato. Esse estudo foi apresentado agora bem recentemente no IAS e chama STAT. No STAT ele pegou pacientes com mais de 18 anos e não tinha disponível exames laboratoriais, e esses pacientes começaram o tratamento nos primeiros 14 dias do diagnóstico. Aqui, ó, primeiro efeito colateral do STAT, 131 participantes, 2 não tiveram nenhum HIV confirmado. De qualquer forma, os pacientes foram tratados, 8%, 10 deles com mais de 1 milhão de cópias de carga viral. E aqui está o resultado. Os pacientes todos que estavam em tratamentos, independente de estar com 3-TC e dolutegravir, 97% deles nos dados observados com carga viral indetectável, 97% quando o tratamento era lamivudina e dolutegravir. Isso daqui são intenção de tratamento. Todo mundo
e aqui a lamivudina com dolutegravir causa para interrupção. Alguns pacientes tinham hepatite B, isso foi descoberto depois. Nenhum desses pacientes com lamivudina e sem tenofovir desenvolveu resistência naqueles 3 de 7 em que a gente conseguiu fazer a detecção da carga viral para hepatite B e sequenciamento. Tinha paciente com M184V, trocou de tratamento. Alguns decidiram não trocar, e o mais importante está aqui, o resultado do desempenho, e chamando a atenção que quando você tinha mais do que 1 milhão, 9 de 10 pacientes acabaram detectando a carga viral, e nesse outro aqui você não tem, essa última linha para quem não tem o resultado, ou a carga viral foi detectável. Bom, continuando o caso, ele fica interessante. Esse paciente entrou num estudo para detecção de resistência transmitida. No momento do atendimento, uma gotinha de sangue era colocada no papel de filtro, mandado para o laboratório, e a agenda chegou. Vírus do subtipo C, com essas mutações, M184V, que é a mutação do 3TC, K103N, mutação do efavirenz, mutação para IP, olha, mutação antiga, isso aqui é Indinavir, mostrando que essas redes de transmissão de vírus resistente é muito antiga, e uma mutação na integrase, mutação do raltegravir, resistência transmitida na integrase para esse paciente. 18 anos, vírus do subtipo C, de Santos. E essa mutação, ela pode estar, inclusive, escondendo a via ruim do raltegravir. A gente tem 3 vias de resistência, um com código principal 155, outro com código 143 e outro com código 148. E a única via em que a gente tem como mutação secundária o 97, a única que está nas 3 vias, né, é a mutação do código 97, mostrando que às vezes você pode estar escondendo uma mutação do código 148, em que o dolutegravir vai ter pouca ação, o inibidor de integrase teria pouca ação. Olha aqui o dado in vitro de fenotipagem. Se você tem o código 155, muita resistência ao RAL in vitro, quanto mais alto o fold change, maior a resistência, continua sensível ao dolo. 143 também, resistência ao RAL, sensível ao dolo. O 148 tem resistência aqui muito grande. E a pergunta é, será que esse paciente pode ter uma população minoritária com um vírus mutado no códon 148? E qual que seria essa importância disso, se existisse uma população minoritária? Bom, os estudos mais antigos revelam que, nesses casos, o tratamento pode não ir bem. Na hora que você começa a fazer aqueles métodos para detectar resistência de uma plataforma muito sensível, sequenciamento de próxima geração, o NGS, você consegue detectar, às vezes, população minoritária que tem relação com resistência transmitida. E aqui, quando você detecta, a gente vê que a falha do tratamento ao longo do tempo é maior do que quando você não tem a população minoritária. Vamos olhar isso com uma lupa? Sabe quem falha? É aquele que não tem adesão. Adesão menor do que 95%, tem a chance de falhar. Com mais de 95%, não. Então, a população minoritária, estando presente, ela impede o desempenho do tratamento se a adesão for ruim. Voltando no paciente XX, o que a gente daria para ele? Resistência a 4 classes, o nosso tenofovir, 3TC e dolutegravir, esquema básico. Ou vamos dobrar a dose do dolutegravir. Ou vamos dar darunavir 800 e 100, com tenofovir e 3TC. Você pode dobrar a dose dos dois, já que você pode usar dolutegravir o dobro da dose, e a gente vai tirar os análogos, porque tem a mutação M184V, você podia usar dolutegravir com daruna na dose uma vez ao dia, ou na dose dobrada 2 vezes ao dia, 600 e 100. Outra possibilidade, acrescentar a etravirina, que teria ação contra a mutação do códon 103. Ficaria com dolo, daruna e etravirina. Vai ficando complexo. O que a gente faria com isso daqui? Lembrando que com 18 anos de idade, você tem uma chance maior de ter má adesão. Bom,
O tratamento começou antes da análise do teste de resistência. O paciente foi tratado com tenofovir, lamivudine e dolutegravir. Começou dia 20/10 de 2020, funcionou por enquanto. Então, 3 meses depois, carga viral indetectável, boa adesão, identificada pelo médico. 6 meses depois, carga viral menor do que 50. E a pergunta é, será que não tinha mutação minoritária nesses casos? É frequente ter mutação minoritária? A resposta é não. Os estudos que olham transmissão de vírus durante a infecção primária, eles mostram que 76% das pessoas se infectam com uma única cepa. Então, a transmissão é clonal. Só em 4% você pode ter de 2 a 5 cepas diferentes. Então, se você transmite uma mutação clonal, você não tem como mudar de volta para o vírus sensível, porque ele simplesmente não está presente, e é por isso que na resistência transmitida, a mutação persiste. A gente mostrou isso aqui na nossa coorte, junto com a coorte de São Francisco, mostrando que ao longo do tempo você persiste a mutação de resistência, talvez não para M184V, que é uma que some mais rapidamente, a gente até pode discutir por quê. Mas normalmente você persiste. Outra coisa interessante que eu queria discutir é o seguinte: a primeira carga viral veio indetectável e a segunda veio menor do que 50. Isso é uma característica das plataformas de carga viral que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, no Brasil a gente trabalha com a Abbott, que vem carga viral menor do que 50, ou seja, não tem vírus nenhum, ou indetectável, não tem vírus nenhum, ou menor do que 50, a gente enxergou algum vírus, entre 17 e 50. Às vezes eu fico até na dúvida se isso daí é uma tecnicalidade, é um erro de laboratório. Não faz diferença clínica ter menor do que 50, ou seja, ter alguma quantidade de vírus, ou está indetectável. Mas eu queria mostrar para vocês esse estudo que é muito interessante, onde eles pegaram pacientes com 4 anos de carga viral suprimida por bictegravir, e eles viram qual que era a correlação com ter carga viral indetectável. E faz sentido, olha. Menor do que 100 mil, a chance é maior do que maior do que 100 mil. CD4 baixo vai ter mais sinalzinho de viremia. E adesão menor do que 95%, mais sinalzinho de viremia. Isso é estatisticamente significante. Na hora que você faz a multivariada, olha só, carga viral maior que 100 mil, 6,2 vezes mais chance de aparecer o sinalzinho do vírus, menor que 50. CD4 baixo, 2,6 vezes. Adesão, e olha aqui, ó, mutação de resistência secundária. Se tinha alguma mutaçãozinha na integrase, a chance de ter sinalzinho de viremia aparecia, que é o caso do nosso paciente. E aqui tem a última pergunta para a gente concluir. 18 anos, está tomando tenofovir, lamivudine, dolutegravir, vai ficar com muito tempo de uso de tenofovir, né? Então, a gente sempre pensa naquela estratégia de deixá-lo com, por exemplo, lamivudine e dolutegravir. Mas ele tem a mutação M184V. Como é que a gente lida com isso? As evidências estão se acumulando, mostrando que, se a supressão viral for longa, é concebível que você possa tirar o tenofovir na presença da M184V sem prejuízo na supressão viral. Esse aqui é um estudo que foi apresentado recentemente no CROI, pacientes que trocaram para dolutegravir e lamivudina. Esses pacientes, às vezes, tinham M184V. 37 pacientes, 6,9% dessa amostragem, tinha a mutação M184V. A grande maioria, 496, não tinha. E eles viram qual que era a chance de você ter a volta da viremia, tendo ou não tendo M184V. A média de supressão viral desses pacientes que fizeram a troca, o switch, era de 11 anos. E eles fizeram um corte aqui em 5 anos. Pacientes com mais de 5 anos de carga viral indetectável e mutação M184V, 27 pacientes, têm a mesma chance de falha ao longo prazo
do que os pacientes que não têm a mutação. Com menos de 5 anos, você pode aumentar essa chance. Então, talvez ele tenha uma chance, o nosso paciente XX, deixando suprimido um tempo maior, você pode desintensificar esse tratamento. Última evidência, vem aqui do Tango. O Tango é um estudo que pegou pacientes que estavam usando 3 medicamentos com TAF, e eles foram randomizados para trocar para dolutegravir 3cc ou manter o tratamento com TAF. E o desfecho foi igual, mas eu trouxe esse estudo para chamar a atenção para um pequeno detalhe. Esses pacientes tinham carga viral indetectável na mesma proporção na semana 96, mas 7 deles tinham evidência de M184V guardada, arquivada, quando a gente olha a célula, né? Isso dá 1% dos pacientes. E sabe o que aconteceu? Carga viral ficou indetectável nesses pacientes. Indetectável e não menor do que 50 na maioria. Então, 3 de 4 dos 7 pacientes que estavam no lamivudine e dolutegravir tiveram carga viral indetectável. Um deles, então, teve menor do que 50, e 2 do 3 que estavam no braço, que foi mantido o tratamento com TAF. Eu fico, então, agora à disposição para a gente discutir esse caso.